Irmãos, nós vamos terminar hoje o trecho de 1 Pedro 2, 4 a 10. Já devem se lembrar que nós já estamos caminhando nesse trechinho há bastante tempo. E é um trecho que fala da identidade do crente. Então, quem o crente é. Então, nós vimos aí dois componentes da identidade cristã. São dois grandes blocos, né? O primeiro vai do 4 ao 8, depois do 9 e o 10. Então, nós já vimos praticamente tudo. Hoje a gente vai terminar o finalzinho do versículo 9 e o versículo 10, e nós ensinamos isso. Né? Lembrando que esse bloco todo é um bloco em que Pedro mostra para os leitores dele que estavam sendo zombados, perseguidos, que eles eram pessoas privilegiadas. Só que no finalzinho não. Conforme ele vai explicando, Pedro vai incutindo algumas responsabilidades também. Porque, afinal de contas, como diria o tio do Homem-Aranha, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Já diria o tio Benny, né? Aqui Pedro mostra isso. Ele fala, olha, vocês são muito privilegiados. Realmente, o crente é muito privilegiado. Mas ele também tem responsabilidades decorrentes desse privilégio, associadas a esse privilégio. E nós vimos aí um pouquinho disso tudo enquanto caminhamos. Nós já estudamos bastante os versículos 4 a 8, então nós não vamos ler novamente para a gente ganhar tempo. Mas o irmão deve se lembrar que nos versículos 4 a 8 nós temos o primeiro componente da identidade cristã, que diz que o crente é parte de uma construção divina. O crente é parte de uma construção divina. Aqui a ideia da pedra viva, nós também somos pedras vivas, nós fazemos parte de um templo que está sendo construído, onde nós somos esses tijolos que estão sendo colocados, nós somos sacerdotes, tudo isso nós já vimos. Agora nós estamos nos concentrando na segunda parte aí do texto, que é o segundo componente da identidade cristã, que está nos versículos 9 e 10. Então, vamos ler aí os versículos 9 e 10, porque nós vemos esse segundo componente, que é o crente é parte de um povo a serviço de Deus. Primeiro componente, o crente é parte de uma construção divina. Segundo componente, o crente é parte de um povo a serviço de Deus. Então é isso que nós estamos vendo aí agora. Vamos recobrar e reclamar o que nós já vimos das semanas anteriores e caminhar para o final hoje. Então diz assim, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. É um contraste para os distentes. Por isso ele fala, vós, porém, então nós somos diferentes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, os irmãos devem lembrar que nesse ponto aí, o crente é parte do povo a serviço de Deus. Pedro continua com várias imagens do Antigo Testamento na cabeça. Pedro está pensando em termos de Antigo Testamento. E ele compara, mais uma vez, os crentes, ou melhor, ele compara especialmente aqui, os crentes a Israel. Israel era um povo privilegiado. Israel era um povo que desfrutava de vários benefícios, de vários privilégios por serem escolhidos por Deus, serem o povo de Deus. E também tinham responsabilidades por causa disso. Então, na hora de comparar os crentes a alguém ou a algo, Pedro lembrou de Israel. E ele puxa, então, várias imagens do Antigo Testamento. Então, ele fala lá que os crentes, a igreja, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, todas as imagens do Antigo Testamento que são aplicadas a Israel, mas que aqui são aplicadas aos crentes. O que não significa que Israel foi abandonado por Deus e agora Deus só tem olhos para a igreja, não, mas mostra que os crentes são tão privilegiados quanto Israel era no Antigo Testamento. Okay? Então, essa é a ideia de Pedro aí. Então nós já vimos todas essas questões introdutórias aí e também caminhando os títulos que aparecem aqui, né? Então falei que nós somos raça eleita, a ideia de um ancestral em comum.
Nós somos um grupo. Todas as palavras aqui, os títulos do versículo 9, até do versículo 10 também, né? Se os irmãos olharem, tem um aspecto coletivo. A gente não pode perder isso de vista. Não é só o indivíduo, é o coletivo, é o grupo. Tá? Então, falaria que nós somos raça eleita porque nós temos um ancestral em comum, por assim dizer. Todos nós somos gerados pela palavra, que ele falou lá atrás, lá no final do capítulo 1. Então, nós temos muitas coisas em comum, nós temos uma ancestralidade em comum. Tá? Além de sermos raça eleita, ele também fala que nós somos um sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes que fazem parte de um reino. Nós somos sacerdotes que servimos a Deus nesse reino cujo meio é Jesus. E parece ser muito provável que Pedro queira lembrar seus leitores que por fazermos parte desse reino, nós compartilhamos algo da realeza de Jesus. O que seria para os leitores de Pedro uma coisa muito encorajadora. Todo mundo zombava, fazia piada, pisoteava os crentes, não estava nem aí, desprezado, escarnecia. Mas Pedro fala, vocês são sacerdotes e não são sacerdotes. Se fosse só sacerdote, tá bom. Mas mais do que isso, vocês são sacerdotes em um reino. E de algum modo vocês participam dessa realeza também desse reino, desse rei, né, que é Jesus. Então, os raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A ideia de um grupo que tem várias coisas em comum. Cultura, língua. E no conceito de nação também está embutida a ideia de um governo. Um governo em comum. Nós, como crentes, ainda que nós estejamos espalhados pelo mundo, todos nós fazemos parte dessa nação espiritual, que não é uma nação marcada por territórios, por modelos de política, ou por elementos étnicos ou qualquer coisa. Não, nós somos unidos em outro tipo de nação, um outro tipo de povo, um povo espiritual. Tá? Então, por isso que nós encontramos crentes do outro lado do mundo e nós nos entendemos. A gente fala a mesma língua, a gente pensa do mesmo jeito, a gente tem o mesmo rei, a gente está debaixo do mesmo governo, a gente partilha das mesmas realidades. E nós somos diferentes do mundo. Nós somos separados do mundo, por isso que é uma nação santa. É um grupo que é separado, pensa diferente, age diferente. Tudo isso a gente já viu. Agora a gente tem que continuar aí. Ele continua falando que os crentes são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, de novo, vocês devem reparar que Pedro está usando uma palavrinha coletiva. Então ele já falou de raça, ele já falou de nação, e agora ele está falando de povo. É mais um aspecto dessa unidade. Vários indivíduos colocados no grupo, mas que compartilham dessa unidade, desfrutam dessa unidade, compõem um povo. Só que esse povo, ele é um povo diferenciado, porque ele é um povo que é propriedade exclusiva de Deus. O que quer dizer? Que os crentes compõem um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que quer dizer? Um povo que tem dono. Um povo que tem dono. E por que tem dono? Porque foi comprado. Os crentes foram comprados, por isso eles são propriedade de Deus. Quer ver? Olha só como Paulo desenvolve isso de um modo muito prático em 1 Coríntios 6:20. Vamos dar vamos abrir parênteses aqui e olhar 1 Coríntios 6:20. Alguém me chamou? Eu vi que é um pastor. Tá. Olha só. 1 Coríntios 6:20. O Evaristo projetou ali na tela com a gente. Mas quem quiser abrir a Bíblia aí pode abrir. Então, Paulo aqui, ele está combatendo a imoralidade. Ele fala que os crentes não podem se envolver em imoralidade, de nenhum tipo. Tá? Imoralidade sexual, nenhum tipo de moralidade que os crentes podem se envolver. Por quê? Porque nosso corpo foi comprado. Então, olha só. Porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço do nosso resgate? A morte do próprio Deus, a morte do próprio Cristo. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados. Vocês não pertencem mais a vocês. Os olhos de vocês não são mais seus. Os ouvidos de vocês não pertencem mais a vocês. A boca de vocês não é mais de vocês. O corpo todo de vocês não é mais de vocês. Vocês não têm o direito de empregar o corpo de vocês em imoralidade. Porque Deus comprou o corpo todo de vocês.
Isso é importante porque existem algumas pessoas que pensam que Jesus comprou só o nosso espírito. Tá? Isso é antiga essa ideia, que Jesus comprou só a nossa alma e não comprou o nosso corpo. Nosso corpo é um mal necessário aqui agora, mas Jesus comprou só a nossa alma. Na antiguidade, isso era tão forte que o pessoal ensinava que os pecados que você cometia com o seu corpo não afetavam o seu espírito. Então o seu espírito continuava puro, continuava salvo, e você podia fazer o que for com o seu corpo, porque o seu corpo já era mal mesmo. Né? Paulo nega isso, João nega isso também totalmente, negativo. Jesus comprou o nosso corpo e a nossa alma, não só a nossa alma. Portanto, o modo como nós nos comportamos hoje com o nosso corpo, tudo que nós vemos, assistimos, falamos, tocamos, tudo que nós fazemos, nós devemos prestar contas a Deus, porque Ele é nosso dono, Ele nos comprou. Não só isso, não só em relação à imoralidade. Se vocês olharem aí um pouquinho mais para frente, o capítulo 7, o versículo 23, vocês vão ver que Paulo fala de novo sobre a doutrina da aquisição. Nós somos comprados. Okay? Sabe aquele papo de meu corpo, minhas regras? Não funciona com Paulo, não. Não tem nada a ver. Nada a ver. O seu corpo não é assim. O seu corpo é de Deus. Ele comprou. Olha aí o versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Como assim escravos de homens? Você vem se lembrar, se vocês passarem os olhos para os versículos anteriores, vocês vão ver que Paulo está falando aí sobre a condição de cada um. Se a pessoa era circuncidada, se ela era incircuncisa, se a pessoa era escrava, se ela era livre, tudo mais. Olha, vocês vão ter que viver em função mais disso. Isso não é mais o que dita a vida de vocês. Isso não é mais o que orienta as prioridades de vocês. Vocês não devem se tornar escravos dessas coisas. Vocês devem se tornar escravos de homens. Por quê? Porque vocês pertencem a uma outra pessoa. Vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados pelo próprio Deus. Enquanto eu preparava isso aqui para os irmãos, eu lembrei Sabe aquele desenho? Já mencionei outras vezes aqui. Aquele desenho Toy Story. Lembra do Toy Story? Do Buzz Lightyear, do Woody, né? O que os bonecos têm escrito na sola do sapato? O nome do Andy. O que o Andy é dos bonecos, dos brinquedos? Ele é o dono. Ele é o proprietário. Tá? Então, qual é a função dos brinquedos? Por que eles têm o nome lá debaixo da bota lá? Qual que é a função, qual que é a razão da existência deles? Servir, agradar o Andy. Ele é meu dono. Aqui, ó. Minha função é agradá-lo. O crente não tem o nome de Deus na sola do sapato, né? Mas nossa função também é agradar a Deus com o nosso corpo. Ele é nosso dono. Nós vivemos em função dele. Do modo como ele acha que a gente tem que viver, ele diz que a gente tem que se comportar, ele dita as nossas palavras, ele é o nosso dono. É como se nós tivéssemos o nome dele escrito na solinha do nosso sapato de brinquedo aqui. Ele é quem manda na nossa vida. Ele nos comprou. Ele deu o direito de mandar na gente. Porque ele pagou o preço. Ele foi um preço alto. Para nos salvar e nos adquirir para ele. Então, volta lá, por favor, Eva. Para 1 Pedro que eu disse. Então, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que é a ideia aqui? Propriedade exclusiva que ele nos comprou. Então, agora eu honro a Deus com todo o meu ser. Corpo, minhas palavras, meus pensamentos, tudo. Ele gravou o nome dele em mim. Ele é o meu dono. Agora, é interessante. Olha só. Eu mencionei para os irmãos várias vezes que Pedro tem como pano de fundo várias passagens do Antigo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento o tempo todo, né? Se os irmãos olharem Malaquias 3:13, Malaquias 3:13, os irmãos vão ver uma semelhança muito interessante entre o que Pedro está falando aqui e o que é dito em Malaquias 3:13. A gente vai ler do 13 até o 4:13, tá bom, irmão? 3:13 até o 4:13. O versículo 17, quando chegar lá, vamos mostrar para os irmãos, usa a mesma palavrinha que Pedro usa aqui. Claro, o Malaquias foi escrito em hebraico, tá? Mas a tradução para o grego, na Septuaginta, esse é o nome da tradução para o grego. A tradução do Antigo Testamento para o grego usa a mesma palavra que Pedro. Então são conceitos parecidos. Se
Você vai ver que a linguagem está recebendo, a nossa tradução fica bem clara. Então, olha só. E eu quero que os irmãos percebam o quê? Se Pedro, de algum modo, está pensando nesse texto de Malaquias, o que esse texto de Malaquias tem em relação dos leitores de Pedro? Entenderam a pergunta? A gente vai ler o texto. Pode ser que Pedro esteja extraindo essa linguagem daqui de Malaquias. Por que esse texto de Malaquias é relevante para os leitores de Pedro? Vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Aqui, ó. Aqui é onde aparece a palavrinha semelhante. Naquele dia te prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como rascunho. O dia que Deus abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem não. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saieis e saltareis como bezerros soltos na estrebada de vento. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, lá no versículo 17, quando fala de particular tesouro, é a mesma palavra que a Septuaginta usa para falar de povo de propriedade exclusiva, particular tesouro de Deus. Por quê? Pode ser que Pedro tenha esse texto aí em mente, então. Agora, por que esse texto, o todo dele, né, seria relevante para os leitores de Pedro? Por que Pedro, quando pensa em falar que os leitores são povo de propriedade exclusiva de Deus, lembrou desse texto aqui? Por quê? Por causa do sofrimento que o povo estava. O povo estava sofrendo. O povo viu o ímpio prosperar. E eles falavam, não valeu nada pra gente servir a Deus. Não valeu nada. A gente ralou, a gente é zombado e tudo mais, e não tem serventia nenhuma. Aí que Deus fala, vai chegar o dia em que eu vou trazer juízo sobre todos, mas sobre o meu povo não, porque eles serão o povo de minha propriedade. O chicote vai estar estalando lá. Mas o meu povo vai estar protegido aqui comigo. Né? Olha o 18 aqui, ó. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus vai ser poupado, porque é um tesouro de Deus. Agora, o que não serve a Deus vai ser castigado. E por que isso é importante para os leitores de Pedro? Porque eles não sofreram. E é bom eles lembrarem, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Um dia Deus vai tomar o seu tesouro particular e livrar da ira, da condenação do juízo que vai cair sobre todos os ímpios. Todos os inimigos de vocês, um dia vão receber a paga por isso, mas vocês estarão protegidos. Faz sentido ou não? Faz. Interessante a gente ver. Se Pedro realmente está pensando nesse texto, tem tudo a ver. Tem tudo a ver isso aí. E isso ensina para nós essa relação, né, de tesouro particular e proteção, nos ensina que Deus cuida daquilo que ele compra. Tá? É diferente de criança quando ganha um presente. Já viu criança quando ganha um presente? Presente caro. Tá? Como que a criança cuida do presente? Ela quebra.
Você fala, olha, ganhou uma... eu lembro quando eu era pequeno que eu ganhava roupa. Nenhuma pessoa gosta de ganhar roupa, né? Mas hoje em dia adoro ganhar roupa, né? Mas eu ganhava roupa. Aí eu falava, não esgarça a roupa, não suja a roupa. Por quê? Porque aquilo é caro. Pedro bem sabe, né? Davi estragou bonita a roupa, né? Até hoje, né? Porque é caro. Você não quer estragar aquilo. Agora, o que acontece quando você cresce e você começa a comprar sua própria roupa? Aí muda, hein? Aí cai um negocinho, você já corre lá, esfrega, meu Deus, você fica tudo assim. Porque você cuida daquilo que foi caro para você. Você cuida daquilo que é seu. Então aqui a gente aprende que Deus é como um adulto zeloso que cuida das suas coisas. Deus cuida, Deus protege, Deus zela. E é importante a gente saber que nós somos essa propriedade de Deus. Porque significa que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós com zelo, como um tesouro particular. Ele cuida de nós ali, nos protegendo, nos livrando do perigo, nos livrando do mal, nos livrando dos homens maus, nos cercando. Se os irmãos olharem em Efésios 1, olha que interessante, Efésios 1, 13 e 14. Deus cuida daquilo que Ele compra e Ele dá garantias desse cuidado. Olha só, Efésios 1, 13 e 14. Eu vou ler aqui na NVT, ali para na área, mas eu vou ler aqui na NVT que eu achei que ficou mais clara a ideia que eu quero passar para os irmãos. Então eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Olha só, Efésios 1, 13 e 14. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é um selo, é uma garantia que é colocada sobre nós. Olha aí como ele explica na sequência. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança. Aqui é colocado, né, o Espírito Santo aqui ó, penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus nos comprou. Ele colocou um selo. Isso é minha propriedade. Eu vou um dia buscar esse povo e vou passar a eternidade com ele. O que é esse selo, essa garantia que Deus nos deu? O Espírito Santo. Então ele nos comprou e ele garante. Vocês são minha propriedade. Está garantido. Podem ficar tranquilos. Eu estou protegendo vocês até o momento em que eu vou resgatar esse tesouro, resgatar essa propriedade, tomar carinho dessa propriedade e tirá-los desse contexto, e tirá-los dessa situação, dessas circunstâncias que vocês estão aí. Então Deus cuida dos crentes. Agora, o crente desfruta de fato dessa sensação, dessa realidade de segurança. E o incrédulo? E o descrente? Quem não é crente tem alguma segurança? Ledos? O que o texto de Isaías fala? O que vai acontecer com o ímpio no dia dos juízos? Vai ser condenado. Vai receber o juízo. Agora, o crente tem uma outra sensação. Ele desfruta de uma outra realidade. Por ser propriedade de Deus, um tesouro particular de Deus, ele sente segurança. O ímpio não consegue cantar como a gente. Que lindo. Como é, Daniel? Que segurança sou de Jesus. Estou muito musical ultimamente. Tá afinadinho, né? Estou muito musical. Acho que eu vou tentar carreira solo aí. Melhor não, essa vai ser só lamento. Mas tem assim, que segurança sou de Jesus. O ímpio pode cantar isso? Que segurança? O ímpio não tem sensação de segurança nenhuma. Quem não põe sua fé em Deus não tem segurança nenhuma. Não tem segurança no mundo, não tem segurança da eternidade, não tem segurança na morte. O ímpio não tem segurança de nada. Agora, nós como crentes, nós temos segurança. Por quê? Porque nós temos um dono. Tem lá um nome. Deus é o nosso dono. E como Ele é o nosso dono, Ele nos protege, Ele cuida da gente. Muito importante ser provedor de Pedro, não é verdade? No meio de um mundo mau, é muito importante você lembrar que Deus cuida de você. Você não é alguém solto no mundo. Você não está largado no mundo. Você é cuidado, protegido. Deus zela por isso. Mesmo quando o mundo te ataca, mesmo quando o mundo zomba, mesmo quando o mundo ofende, Deus continua cuidando. Isso é propriedade dele. Isso é um privilégio. Mas também é uma grande
responsabilidade. Sony, Diga, Beto. eu tava no debate da verdade de TM fazer um César com pra chamar Paulo Freire. Tava fazendo. O pastor é Paulo Freire? Não, Paulo Freire, o rapaz. Ah, o nome do rapaz era Paulo Freire. Nossa, Começou. Então. Tava pelo debate, era. Igreja inclusiva. igreja inclusiva, é isso. Igreja inclusiva é bíblica. Eu tava dentro do debate até o final. No final, e ele mesmo, o Paulo Freire, que é de sul, passou o livro, ele disse, eu não pode falar, é de pastor, né? Ele, aí o sucesso mais a música lá é meio de debate, é pessoa chamada pastor, só o nome dele dá ontem. Aí perguntou, ele diz aquele tema de Rabomã do Zulu, 24 Adultio. Aí eu posso dizer, foi das ideias, eles não viram o texto, só falei o texto, só pelo texto. Tudo bem, você, eu concordo, o senhor concorda. Aí passou o César, mas se eu com eles tá? Sim. Aí eu fiquei pensando, poxa, eles são que falou de Deus para ficar as costas deles. Aí quando aí fechou, ele disse, ó, tá na igreja, onde eu sou, testa, né? As coisas, quando acaba o culto, a gente cita 2 Pedro 9:10. 2 Pedro 9:10. Ele cita o nosso. Ah, esse texto aqui, 1 Pedro. O Hawking. Ah, da igreja inclusiva. O cara da igreja inclusiva cita esse texto aqui. Daquela culto, ele colocou lá do Edward, você tá lutando dele, tá lá do Soco. E já pode morar, primeiro modelo até. É tipo, eu cito 2 Pedro 9:10. Tem. Aí tá aí, aí lá, arte, a Bíblia, né? A frente da coisa, boa, assim, mano. Não tem como. É que ele chama Deus de cúmplice dos pecados deles, né? É aquilo, se você quer viver uma vida porca, vive uma vida porca, mas não chame outras pessoas sofrendo. Chame outras pessoas sofrendo. Não, eu canso. Não. Depois, essa passagem que eu sou bem, né? Entendeu? Igual de 10. Não. Mas aí, precisa. Não, uma lástima, né? Legal. Então entenderam aqui que esse povo de propriedade exclusiva de Deus? Ficou claro? Todo mundo aqui já é propriedade exclusiva de Deus? Todo mundo tem que ser. Se você não é propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, você não tem segurança nenhuma. Não tem segurança nenhuma. O que dá segurança para nós, os crentes, é isso. É que Deus nos colocou. Nós somos propriedade dele agora. Por isso que nós precisamos crer no Evangelho, né? Para nos tornarmos filhos de Deus e escutarmos isso. Legal, agora olha só. Na sequência aqui vem um afim de. Esse afim de mostra o quê? Propósito. Nós somos tudo isso daqui para ficar de boa, tomando aguinha de coco, sem fazer nada, é isso? Negativo. Você foi chamado, resgatado, tudo isso daí para ralar. Você tem que trabalhar, você tem uma função. O povo de Deus tem uma função. Por isso que o nosso conto aqui, esse segundo componente que a gente tem falado, se chama o crente da parte de um povo a serviço de Deus. Né? Olha aí, a fim de tudo isso daqui acontece na nossa vida, é a realidade da igreja, a fim de, com o propósito de proclamar-lhes as virtudes daquele. Pedro parece ter aqui um outro texto do Antigo Testamento na cabeça. Olha só, quantos textos você está pensando. Evada aí pra gente, por favor, Isaías 43:21. Parece que Pedro tem esse texto como background, como pano de fundo aí. Olha só. Isaías 43:21. Falando de Israel. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, olha só. Esse texto aqui, que parece ser um dos textos que Pedro tem como pano de fundo, diz que Israel foi formado como nação por Deus para que louvasse ao Senhor em meio aos pagãos e anunciasse os atos salvadores de Javé, os atos salvadores de Deus. Mas Javé é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, salvando essa pronúncia. Né? Então, Israel foi formado por Deus com esse propósito,
No meio das nações pagãs, vocês vão anunciar o meu nome, vocês vão me exaltar, vocês vão louvar a mim. E vocês vão anunciar o quê? Os meus atributos e os meus atos poderosos em favor de vocês. Os meus atos salvíficos, meus atos de salvação. Essa era a função de Israel. E se Pedro está fazendo essa comparação de Israel com a igreja, ou de Israel com os crentes, se essa era a função de Israel, qual é a nossa função então? A mesma coisa. Nós temos que anunciar os atos salvadores de Deus e o caráter de Deus. Então notem, a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja não existe só para ser um clubinho. A igreja não existe só para ser um lugar legal, onde você vai lá, toma um cafezinho de graça, onde você vai lá e conhece algumas pessoas, onde você vai lá e conhece alguns amigos. Tudo isso faz parte do pacote, é legal isso. Mas a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja tem um propósito muito claro. Qual é o propósito da igreja? Proclamar as virtudes de Deus. Esse é o propósito da igreja. Virtudes aqui, a palavrinha virtudes, eu não sei se tem alguma outra tradução dessa palavrinha, mas a palavra métrica virtudes traz a ideia, faz referência à eminência de Deus. O que é a eminência de Deus? Mostra que Deus é muito superior. Fala aqui da perfeição de Deus, do caráter perfeito de Deus. E não só isso, dos seus feitos admiráveis. Não só Deus é perfeito, é magnânimo, é incrível, mas o que Ele faz também corresponde a isso. Por isso que nós temos que proclamar as virtudes aqui. Virtude não é só quem Deus é, mas também o que Deus faz. Essa é a ideia aqui. Como? Grandeza. As grandezas. Porque pode ser também algo. A pessoa é grandiosa, Deus é grandioso, mas Ele também faz grandezas. Tem alguma outra tradução? Admirado. Como ficou? Propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que me chamou das trevas para a sua Ok. Ou admirado é isso daí. É a ideia de que Deus é tão grandioso, tão poderoso. Ele se destaca tanto que nós temos que anunciar isso, pelo caráter dele e pelo que ele faz. De fato, quando você pensa no caráter de Deus, nós lembramos dos atributos de Deus. Nós lembramos da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da sabedoria de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas nós também lembramos dos feitos de Deus. Se você fosse um judeuzinho, quais feitos de Deus você lembraria mais frequentes? A saída do Egito. O êxodo. Irmãos, abriu o mar vermelho para o povo inteiro passar. E não só isso, depois fechar o mar para matar os egípcios que estavam vindo a caminho, né? Uma vez falaram, acho que foi para o Spurgeon, se não me engano, que uma vez falaram assim, acho que o Charles Spurgeon falaram assim, não, porque o povo de Israel, na verdade, eles passaram por um pouquinho só de água, era um fenômeno da natureza, tal, que fazia a água baixar, né? E aí o Charles Spurgeon falou assim, irmã, não me surpreende o povo ter passado por esse pouquinho de água. O que me surpreende é Deus ter afogado os egípcios nesse pouquinho de água. É um milagre maior ainda, então. Porque é maravilhoso daí. Porque a ideia é desmerecer o milagre, né? Quando as pessoas falam isso, é desmerecer o milagre, é tornar o milagre um fenômeno da natureza que aconteceu lá. Mas a questão não é isso. Não é só o povo ter passado no meio, é porque na hora certa o mar fechou e engoliu os inimigos de Israel. Que outros feitos grandiosos nós poderíamos lembrar de Deus no Antigo Testamento? Jericó, a tomada de Jericó. O que mais? O maná do deserto. O desvandamento? Eu acho que assim, o desenvolvimento é muito simbólico, né? muito ilustrativo para o povo, mas acho que a ideia aqui é mais daquilo que Deus mais mostrando o seu poder. Mostrando a sua ação em favor do povo. No Monte Sinai, que ele... A glória de Deus ali no Monte Sinai, um monte negando no Praça todo, ok? Que mais? O sol parar. O sol parar. Gente, o sol parou para que o povo pudesse ter mais tempo ali de luta, às vezes iam perder. Isso daí, se eles pudessem num dia corrido fazer o sol parar, pensou aquelas planilhas que têm que entregar no trabalho, o sol para, você não conseguir cumprir o prazo a tempo, né? Essa semana passada,
Eu estava na corrida do mestrado para entregar umas leituras, eu queria que o sol parasse. Estava lendo lá e o tempo passava e o livro não ia. Quem dera o sol parasse. O que mais? A serpente, a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, né? Mas, enfim, na história de Israel nós vemos Deus agindo poderosamente várias vezes. Isso mostra o poder de Deus. Então a ideia de anunciar as virtudes não é só quem Deus é e seus atributos, mas aquilo que Deus faz também. E no caso do crente, do cristão, hoje, qual é o maior ato de Deus que mostra o seu poder, a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia? O quê? Calvário. O Calvário. No Calvário nós temos a justiça e o amor de Deus alinhados ali, de modo que a gente fica maravilhado. No Calvário a gente vê Deus se fazendo homem e morrendo. Isso é uma coisa incrível. A encarnação, o Natal, é algo maravilhoso, mas o Calvário, o que acontece ali, é maravilhoso. É algo que nos deixa, sim, sem palavras. São as virtudes, esses atos salvadores de Deus. É isso que nós temos que proclamar, então. Então, qual que é o propósito da igreja? É anunciar isso daí. Ainda bem que a igreja evangélica brasileira faz isso, não é? O Azebei, Paulo Becalo, eu prego o Jesus Cristo E a ressurreição, bem lembrado, a ressurreição. e isso é a ressurreição. A ressurreição. Na prática, o que seria esse proclamar? Fazer conhecido. É fazer conhecido. Não é só louvar. É fazer conhecido. É tornar conhecido dos outros. É anunciar. Tipo, evangelizar. Isso é evangelizar. É isso aí. É evangelizar. Mas não só evangelizar. Porque aquilo que nós falamos sobre Deus vai muito além do Evangelho. Nós falamos do Evangelho, mas nós falamos quem Deus é, o que Deus fez. Nós anunciamos. Oh, você sabia que Deus fez aquilo? Você sabia que Deus é campo? Você sabia que Deus é todo poderoso? Você sabia que tudo que acontece no universo está debaixo do cuidado dele? Você sabia que não tem um passarinho que voa sem o cuidado de Deus? Nós falamos, anunciamos tudo isso para o povo. Nós temos que falar disso por ele. Esse é o propósito do crente da igreja. Pastor Netige, no que o senhor deu em Isaías 43:20, a LBT vai falar: formei este povo para mim mesmo, um dia ele honrará. Honrará perante o mundo. Essa é a ideia de mostrar, prestar louvor a Deus pela grandeza dele, por quem ele é. Irmãos, assim, a igreja evangélica não faz isso hoje em dia. Não faz. A igreja evangélica não anuncia mais as grandezas de Deus. A igreja evangélica anuncia as grandezas do homem, de alguma figura importante, de algum popstar. A igreja não tem mais a centralidade na proclamação, na pregação. Você vai nas igrejas, você não ouve mais pregações sobre quem Deus é e o que Deus faz. Você não ouve mais. Você ouve só coisas vazias, você ouve coisas de autoajuda, você ouve coisas, às vezes até feias, coisas feias. Pastores falando palavrão, pastores falando sujidades no púlpito, mas não falam mais de Deus. A igreja evangélica não fala mais, não anuncia mais. Não anuncia mais. Olha só, assim como Israel foi um povo, era um farol em meio às trevas, anunciando a luz de Deus, hoje a igreja é isso. E nós, individualmente, somos pequenas lanterninhas andando por aí, anunciando os peitos de Deus, a glória de Deus, os atributos de Deus, quem Deus é e o que Deus faz, na nossa própria vida. Deus faz coisas grandiosas na nossa própria vida. Deus nos livra de perigos. Deus nos cura. Deus nos liberta. Deus nos converteu. Deus nos converteu. Se você olhar para o seu coração e você olhar e falar, olha, para Deus ter quebrantado o meu coração e me feito servo dele, isso é um ato maravilhoso. Nós temos que proclamar isso. Vinícius. Pela oportunidade da internet, se um filósofos mundos eram ateus e se não sobre Deus, para nos converter alguém. É porque, diante de todo esse testemunho, você vê que as peças se encaixam de um jeito que é Deus. Realmente é algo maravilhoso, não tem como não ser Deus. Agora, quando a igreja não cumpre esse papel,
Para que a igreja serve? Para ser um apoio social para o mundo? Isso daí qualquer ONG é. A igreja tem uma marca singular. Nenhum outro grupo no mundo faz isso que a igreja faz hoje, de proclamar as virtudes de Deus. Nenhum outro grupo faz. Você não nasceu igual, ela falou que isso Deus existe, que o universo quer com energia, uma processativo, uma consciência inteligência, e aí eu fui conversando com ela, da conversa dela, aí minha população tem uma tradição, ela falou que essa consciência inteligente, essa energia é Deus. Não depois por isso. Energia é Deus, né? Não tem como ter com ele. As pessoas tentam fugir de Deus. O universo todo proclama Deus, né? É Deusinho. O céu proclama a glória de Deus. Tenta fugir disso, prova boa sorte. Se as pessoas pararem de falar, as pedras vão falar. Agora olha só, então nós temos que proclamar as virtudes de Deus, né? Que é aquele que nos chamou. Esse verbinho aqui é importante. Já apareceu outras vezes na nossa jornada aqui. Porque diz respeito àquela ação de Deus em nos convocar. Deus fala, vem, e nós vamos. Olha só que interessante, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, sobre esse chamado. Rapidinho. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. É o chamado eficaz. Olha só o que Paulo fala. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Na santificação do Espírito e fé nas verdades. Esse é o contexto em que a salvação acontece. O Espírito Santo separa o divino, né? E tem a fé, a crença na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar-vos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante essa palavrinha aqui, ó. Essa que eu quero destacar. Mediante. Isso daqui mostra uma instrumentalidade. Como é que Deus chamou aqueles crentes de Tessalônica? Qual foi a ferramenta? Qual foi o instrumento? Qual foi o canal que Deus usou? O Evangelho. Tem outro meio de alguém ser chamado a não ser pelo Evangelho? Não. Deus, no modo como Ele planejou as coisas, Ele chama as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Você é um pecador, a ira de Deus está sobre você, Cristo encarnou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e crendo nele, pela fé, você agora se torna filho de Deus. Essa mensagem é um meio pelo qual Deus chama. E nós, como crentes, quando nós ouvimos isso, ainda que a gente possa relutar num momento ou outro, chega um momento fatídico que Deus fala, agora você vem. E nós vamos. Isso é o chamado de Deus. Então, volta lá para Pedro agora. Obrigado, Pedro. Então, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Destaque. Nós fomos chamados das trevas. Nós estávamos nas trevas, fomos tirados das trevas, é a nossa origem, e agora nós temos um destino. A origem era as trevas, a origem era as trevas. E nós fomos agora destinados para a luz. E não é qualquer luz, é uma luz maravilhosa, admirável, incrível. Né? Essa metáfora de trevas e luz é uma metáfora comum no Novo Testamento para falar da conversão. O ímpio, o incrédulo está em trevas. E o crente? O crente está na luz. Trevas e luz tem vários detalhes, vários contornos na Bíblia. Né? Trevas diz respeito ao moral. Quando a Bíblia fala que nós estávamos em trevas, isso diz respeito à nossa vida. Uma vida imoral, uma vida de maldade, uma vida de engano. Diz respeito também a um quadro, né, uma descrição da nossa vida espiritual, falando que nós estávamos em pecado, nós éramos ignorantes em relação a Deus, a nossa mente estava absorvida pelas trevas, nós não sabíamos nada sobre Deus, nós estávamos cegos.
andando por aí, tropeçando em tudo, nós estávamos em trevas. Mas essa era a nossa condição. Mas Deus nos chamou das trevas para a luz. E luz, se trevas representa tudo isso, luz representa o quê? Se trevas representa pecado, cegueira, ignorância, luz representa o quê? Santificação, pureza, conhecimento de Deus, relação com Deus é o oposto de trevas. Então Pedro fala, vocês estavam nas trevas, Deus tirou vocês de lá, falou, sai daí. E vocês saíram dali e foram para longe. Verão. Voltando um pouquinho, que nós temos que proclamar a justiça aquele que nos chamou. Que é Deus. Eu ia em conflito, porque Deus oferece milagres e maravilhas. Só que Ele também não é obrigado a fazer tudo que Ele te pede. Devemos louvar por quem Ele é, mas acima de tudo pelo que Ele é, do que Ele faz toda a gente, porque a nossa vontade na vontade dele. Daí eu ia em conflito como anunciar as virtudes de Deus e não convém isso numa teologia assim, da prosperidade, ou algo coach, as pessoas achando que Deus vai fazer. É assim, Verônica, a gente pode anunciar tudo aquilo que Deus já fez na Bíblia. Eu não preciso ficar caçando coisas das coisas, não, na Bíblia, de tudo que Deus fez ao longo da história. E eu tenho que anunciar aquilo. Deus parou o sol, Deus destruiu as muralhas de Jericó, Deus criou o mundo em 6 dias, Deus abriu o mar vermelho. Eu posso anunciar isso, eu devo anunciar isso. Na minha própria vida, claro, no meu testemunho e para as coisas ao redor, eu vejo que Deus sustenta o universo, eu sei que Deus já me livrou de muitas coisas, né? Mas isso tudo não é uma garantia de que Deus sempre vai atender a minha vontade. Deus tem poder para fazer muitas coisas maravilhosas na minha vida, na vida das outras pessoas. Mas Ele opera de acordo com a vontade dele. Então uma coisa não anula a outra. Eu anuncio quem Deus é e aquilo que Deus faz, independentemente dele agradar ao mundo dos desejos. Ele continua agindo e fazendo o que Ele quer, não o que eu quero. Eu anuncio as coisas sobre Ele, não sobre mim. Eu sou o servo dele, não é Ele que serve a mim. Entendeu? Então uma coisa não anula a outra. Então a teologia da prosperidade, ela coloca Deus como servo do homem, né? O homem faz e Deus se curva, Deus obedece, Deus responde ao homem. Né? Isso daí não tem nada a ver, isso daí está errado. Nós servimos a Deus, independente do que Ele fizer em relação a nós. Né? Se Ele nos der recursos ou não, se Ele nos abençoar com aquilo que a gente quer ou não. Mas mesmo que Ele não venha a dar alguma bênção específica que nós desejemos, a gente vê Deus agindo ao longo da história e na nossa própria vida de várias formas. Então não é uma coisa ou outra que Deus dá ou deixa de dar que vai nos impedir de engrandecer. Pelo contrário, eu vou até, talvez no futuro, olhar para aquilo que Deus não me deu e agradecer por aquilo que foi bom. E no caso que ela está falando na visa, para quem já se tem um contexto de sempre foi crente, desde quem recebeu criado até descendo um crente para viver, até que pode-se dizer que um pouco mais difícil de explicar, porque para nós que viemos do mundão, da sujeira, das trevas, é simplesmente a gente contar o que Cristo fez nesse sentido. A nossa história, ele subiu, eu era um beberrão, eu era calcado, eu me prostituía, isso aí, pra lá, tipo, se você não dando nem o dente, não, esse é o dente. Poxa, mas você quer mais do que isso? Eu ganhei um novo coração, uma nova mente. Então acho que quando for pregar até desse para falar de nós, é nesse sentido. Mas o que ele fez? Ele te deu saúde, ele te deu dinheiro. Não, isso daí, ó, eu corri atrás de trabalhar, saúde, eu procuro cuidar. Essas coisas materiais, Deus me dando ou Deus não me dando, Ele não tem obrigação nenhuma de me dar, mas Deus me deu muitas outras coisas. E a mais importante foi um novo coração, uma nova mente, um novo caráter. Deus me deu tudo isso. Isso é real mesmo, assim, vida. Então, mais importante, escrever o meu nome no livro da vida, exatamente. Mas coisa, meu interesse nessa questão, ele já logo foi o pai de conversar, essa ali. Mas se ele fala, poxa, essa parte eu conheci de Deus, ou eu só escuto os evangelhos, falar que nos dá outras coisas. A gente pensa em feitos maravilhosos, não são só coisas materiais. E na verdade, não são só bens materiais, isso eu quero dizer. Mas as maravilhas de Deus, os atos poderosos de Deus, vai muito além da conta bancária. Muito além.
Muito alto. Mas a comunidade evangélica, no geral, só pensa nisso, né? Eles veem a conversão de algo, então eles sobram para eles buscarem. Essas da só a coisa material, cidadez, aprende. Exatamente. Exatamente. Então, mano, aí a gente tem que diferenciar. Essa comunidade evangélica, ela não é igreja. Não, Não nos deixa, são os remidos. exato. Não sou crente. Tem suas dúvidas, só que a maioria das pessoas não conhece a igreja real. Eu fui muito tempo de igreja evangélica no passado, eu nunca tinha ouvido falar, sei lá, de calvinismo, de essas ideias reformada, e nunca tinha ouvido falar disso, não? Nem sabia. É um tipo. Exato, é um tipo de cegueira. Exato. O meio evangélico é cego. Até parece uma contradição de termos no colégio. O meio evangélico é cego. Mas é uma cegueira. É uma cegueira, porque eles ainda estão em trevas. Eles estão em trevas cantando música de Jesus, lá falando indo na marcha para Jesus. Mas está tudo nas trevas. É chama disso. Muita igreja evangélica, o terreiro gospel. Outro dia eu vi na internet uma igreja em que o cara sai com os patuá, uma roupa de pai de santo lá, entrando numa igreja evangélica. Lá, para com isso. Não diga isso. A igreja, são pessoas que eles estão em trevas. Como a Gabi falou, é por isso que a gente tem que falar. A gente tem que pregar o evangelho para quem se diz evangelho. Chega para o evangelho que fala, explica o evangelho para mim. Ele vai falar, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, você é precioso aos olhos de Deus, você é o mais precioso que o ouro de Ofir, Deus vai fazer, grandes coisas Deus vai fazer nessa nação. Isso, para essas pessoas, é evangelho, mas isso não é evangelho. A gente tava no... Foi o evangelismo. Batalha do saco. O que me chamaram de receber, do KBT, vamos aqui para tanto. Então, já canto todas as pessoas dessa vez que eu tava lá. E sempre tem um jopá lá, o dali. Uma vez a minha vez eu não sabia, ele para bater. Mas, sim, é bom este coisa. Mas assim, dessa vez, sim, a Rita Lumar e o Júlio Xish, mas lá tem o nome dessa papel, você vê patina de um. E pipa é tipo lá, sabe, lá você chega perto, e sabe, estava eu lendo, ele ia identidade, mas o que eu gostei dessa vez do olhar do Júlio ele sabe como eu sou ali, mas ele estava olhando a menina que estava junto, que ele trouxe, para fazer o trabalho ali, né, no TJ. E assim, a menina abre mudar com as coisas, não tem grindade. Aí a gente ia pra base, e o Júlio estava as copas para não dar da vida, eu olhava assim. Aí ainda a Bíblia, então vamos falar da palavra de Deus para eles. Aí chegou pra hora que assim, e tô infinita, entendeu? Mas assim, o ápice foi quando o Júlio Cruz se bateu feda. Com essa sua postura, falando Na sexta. você todos são no mesmo nível que você ali. Vocês acreditam lá dessa mesma narrativa, vocês vão para não tem outra alternativa, né? Então assim, eu acho que falta esse encorajamento. Mas tem que anunciar. O evangelho tem uma mensagem de condenação. O evangelho é uma boa nova, é uma novidade. Mas quando você fala da novidade, você tem que falar da notícia ruim, né? É uma novidade em relação ao quê? Eu tenho uma grande novidade para você, mas eu não sei qual é a notícia velha, para eu saber a notícia nova. São os pia que usam, tá? Isso da Olendi. Marcos 7, 6 diz. Respondendo-lhes, perguntou Isaías a Ezequiel, hipócritas, como está escrito. Este povo orando com os lábios, mas o circuncisão está longe de mim. Em nome adoro. Não estão do dito que são preceitos. Os líderes dos líderes da época de Jesus, né? Jesus fala que eles eram cegos, guiando os outros cegos. Estavam em trevas, como mesmo evangélico, em trevas. Pastor, eu vou falar rapidinho. Diga, Tânia. Porque até na hora da morte, se a pessoa tem essa visão, ela consegue evangelizar e falar das virtudes de Deus. Eu tinha uma amiga, muito amiga, mãe de Cristo, lá do Tremembé. E nós casamos mais ou menos no mesmo ano, ela se casou, engravidou, e em seguida ficou sabendo que estava com câncer terminal. E aquilo foi muito, muito difícil. E quando eu fui visitá-la já no finalzinho da vida dela, para trazer conforto,
ela disse, Deus só tem coisas boas para mim. O que vocês estão com essa cara? Ou Deus me cura, ou Deus me leva para si, ou eu vou subir junto com a igreja. As 3 opções é só coisa boa. Então, O modo como a gente encara até mesmo o último inimigo, que é a morte, é diferente. ela consegue chegar à virtude Sim. de Deus em cima disso. E mais, de anunciar isso. Esse é um diferencial do crente que é impressionante. Os incrédulos, diante da morte, eles se desesperam, eles se apavoram, eles ficam sem direção. O crente, ele se reveste de coragem e com os últimos suspiros que ele pode dar, ele ainda fala para os outros sobre quem é Jesus, sobre o Evangelho, sobre tudo mais, sobre a esperança que ele tem. E é uma paz e é um encorajamento. Enquanto eu respirar, eu vou anunciar, eu vou proclamar as virtudes de Deus. No meu leito de morte, eu vou fazer isso. Esse é o crente. Esse é o crente. Aí eu faço, eu estou no fim de terminar hoje. Ele está rendendo. Já que ele vai conseguir treinar, né? Então vai lá, diga. Eu tive entregas nesse tempo, relação da USP, e assim, como que eu tô estudando melhor na Bíblia? Como estudar melhor a Bíblia? Quem entender melhor os PDM, você lê o Novo Testamento, não mexer na internet. E tem alguns amigos que, respeitam a BG, falam, vai ser uma luta, está bem, já? No Mateus, Sim. Pra ser mais de Jesus, né? Isso, acho que começando pelos evangelhos é uma boa. Por causa de Mateus, Marcos, Lucas, João. É legal. Então vai caminhando os evangelhos, assim, né? Porque você vai vendo o que Jesus fez, o ministério de Jesus, depois a morte, a ressurreição dele, e depois o começo da vida da igreja, e como deve ser uma igreja. Você vai ter todo esse quadro aí. E aí você vai vendo todas as conexões que a gente está fazendo aqui com o Antigo Testamento, vai te ajudando a entender essas coisas que vão fazendo essa referência, né? Muitas pessoas, para estudar a Bíblia com mais profundidade, mas sem ser aquela coisa acadêmica, usam alguns comentários bíblicos, às vezes uma Bíblia de estudo. Existem boas Bíblias de estudo que quando a gente lê em algum texto, você vai lá na nota de rodapé e tem lá uma explicaçãozinha. A Bíblia de estudo do John MacArthur é muito grande. Acho que é a melhor que tem no Brasil. Agora acho que ela é vendida pela Thomas Nelson. Acho que é. A Bíblia de Estudos do John MacArthur. Acho que é a melhor que tem. Tem a Bíblia de Estudo do Charles Riley também. É uma Bíblia aumentada, mais antiga. Mas a melhor é de John MacArthur. Pode ajudar a entender uns versículos que às vezes a gente fica na dúvida. Mas melhor que tem. E se o senhor confirmar questão de tradução, a NVT Isso, bem meio pra... A NVT... A nova versão transformadora é bem legal. Ela traduz de um jeito mais dinâmico, é mais fácil da gente entender. Ajuda muito hoje. Ajuda muito. E ouvir bons sermões, né? Bons estudos bíblicos, assim, porque aí isso vai entrando na nossa cabeça e vai dando substância pra gente, né? Depois eu tô dando a saúde que eu tive, eu emagreci muito, né? Cheguei a pesar 65 quilos. E isso pra mim eu tava bem magro, tanto que o autorizado falou que eu tava com cara de acabado, né? Aí eu precisava engordar, aí eu comecei a tomar um negócio chamado Nutri-Greens. Comecei a tomar lá, em Fox eles misturando leite lá no negócio. Eu tinha que tomar 2 por dia, a recomendação é 1, mas eu tinha que tomar 2. E eu comecei a tomar aquilo todo dia. Então eu ia lá, pegava lá 3 colheres, botava lá, batia no liquidificador e tomava. Eu botava uma creatina junto também, precisava ganhar músculo, aí tomava. Em 2 meses já engordei quase 6 quilos já. Mas eu nem vi, né? Mas todo dia você ia lá, colocava lá os 3 scoopzinhos lá do Tridin e vai engordando, vai ficando forte. Não porque eu tô forte agora, tô esbelto, né? Com os sermões, estudo bíblico, a mesma coisa. Todo dia um scoopzinho lá, dali 2 meses, você fala, nossa, agora eu já tô mais forte espiritualmente, já consigo conectar melhor as coisas, né? E essas boas referências ajudam. Uma boa Bíblia de estudo, bons sermões, uma boa tradução, tudo isso ajuda. É o Nutri-Drink que a gente vai colocando aí. Certo, Roseli? Oi? Os cursos do cadete ajudam muito, porque são temas, né, que exploram tanta coisa, né? Realmente. Tem muitas ferramentas. Graças a Deus, a nossa igreja tem bastante
muitas oportunidades, nos sites tem muita coisa também, o site da nossa igreja tem muita coisa. Então, legal. O canal do YouTube da nossa igreja tem muita coisa. Se programar bem os prompts certinho no chat GPT, também tem bastante coisa boa. Agora que acabar só essa esquina. Então, ajuda. Às vezes numa dúvida mais rápida, que você não tem tanto tempo ali de estudar com profundidade, mas isso daí ajuda. E compra aí também imagens, né? Pastor Mark e as pregações de Gênesis. Do Testamento e Deus sobre o reino de Deus. Faz casando certinho. O Alessandro que tá acompanhando os Gênesis, né, Alessandro? Desde o comecinho, né? Mas já são muitos anos, então vai pouquinho em pouquinho vai indo. Nós estamos na 132ª. Aí, ó. É muito 67. É muita coisa, muita coisa. Mas que bom, aí é o Nutri-Dream. Vai devagarinho, mas você vai ficando parrudo, vai ficando forte, certo? Conhece de Nutri-Dream? É bom, os médicos recomendam, né? Tá lá. É bom. Vou tomando lá e parrudinho. A Isabela falou que eu já tô gordinho o suficiente já. Eu posso começar a ganhar músculo agora. Senão eu vou voltar a ser gordinho como era antes, aí não dá, né? Eu tenho que ficar fortinho num nível bom. Beleza, então, irmãos, vamos parar por aqui, porque eu queria terminar hoje. Eu me programei para terminar, mas não deu. Tudo bem. Importante os irmãos parem acompanhando. Se não estou conseguindo entender tudo, é importante. Porque, como eu falei, esse trecho todo fala da nossa identidade. Se você é um crente, se você já tem Jesus como seu único, suficiente Salvador, isso daqui diz respeito a você, a quem você é e o que você tem que fazer. Sua identidade e a sua função, suas tarefas, sua responsabilidade. Né? Os privilégios e as responsabilidades envolvidas nisso. Vamos orar então? E aí nós estamos pedidos. Na próxima ocasião, nós avançamos para o finalzinho do versículo 9 e aí terminamos no versículo 10. Senhor, nós agradecemos por todas essas verdades que estudamos aqui hoje. Obrigado porque Pedro tem nos enriquecido muito. Nós temos tido cada vez mais, a cada leitura, a cada explicação, a cada passo da nossa jornada, nós temos tido uma visão mais clara sobre quem nós somos, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, sobre aquilo que o Senhor faz por nós e aquilo que o Senhor ainda fará por nós. Ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com esses privilégios que o Senhor concedeu a nós. Nós estamos, de fato, numa posição privilegiada. Ainda que o mundo zombe, escarneça, despreze tudo isso e nos despreze, nós nos regozijamos, nós nos revigoramos, nós nos alegramos, porque temos estas verdades conosco. Ajuda-nos a testemunhar corajosamente quem o Senhor é e os seus atos poderosos, Pai, ao longo da história e da nossa própria vida também. Leve-nos agora em segurança para casa, dá-nos o resto de semana tranquilo e abençoe-nos, por favor, em tudo que faremos, nos livrando do mal e nos trazendo em segurança para as atividades da igreja no final de semana. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua provisão, obrigado pela sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.